Deus querido. É uma honra estar aqui, servi-lo, mas essa oportunidade grandiosa, porque ontem já foi e amanhã nem sabemos se teremos. O Senhor pode vir hoje nos chamar e nós temos a honra, e aqui eu tenho pessoas comprometidas que dão prioridade ao Senhor. Porque a nossa fé é revelada por aquilo que nós fazemos. Fé é o que a gente faz. A gente mostra a importância que o Senhor tem para nós. É assim. Dando prioridade, querendo te agradar acima de tudo, nos curvando diante do Senhor todos os dias e nos sentindo honrados pelo privilégio de te servir. Obrigada. Obrigada pela honra, pelo prazer, pela vitória. Obrigada por essa oportunidade. Estar aqui, para mim, é um privilégio. Te servir, te agradar, te conhecer, estar na sua presença, é um privilégio. Perdoa as nossas falhas, pecados e erros, o que nós falamos, pensamos e fizemos, que tem entristecido o Teu Espírito Santo. Nos perdoa. Passa do Teu sangue sobre nós. Passa do Teu sangue sobre mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma e espírito. Passa do Teu sangue sobre a igreja. Passa do Teu sangue sobre esse ministério. Passa do Teu sangue sobre o nosso povo em todo lugar. Passa do Teu sangue sobre os nossos templos e líderes. Passa do Teu sangue. O Teu sangue tem poder sobre nós. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. Visita os templos, os nossos líderes. Que a palavra seja pregada com temor, com responsabilidade. Visita cada pessoa que está aqui, cada coração, cada uma que nos acompanha à distância pela transmissão. Alcança lares, famílias, visita com vitórias, com definições, todos que estão no propósito da mudança, esse último propósito de 2019, Ano Emanuel, em que nós temos a honra de poder pegar o último mês e dedicá-lo ao Senhor, consagrá-lo ao Senhor, ofertá-lo, é uma oferta. Ah, Deus, é uma oferta de sacrifício, como a sua palavra fala. E fé, ninguém pode dizer que uma fé viva, você não tem sacrifício, é uma oferta de sacrifício. Porque muita gente já esqueceu, dezembro já foi, já era. Mas nós estamos aqui nos derramando na Tua presença, nos jogando aos Teus pés, Senhor, e ofertando cada minuto, cada dia, cada oportunidade, ofertando o último mês ao Senhor. É uma oferta. E eu tenho a honra de poder dizer que eu tenho feito isso por anos. E dessa maneira eu tenho podido dizer que um ano tem sido melhor do que o outro. Porque do começo ao fim, janeiro estamos na Tua presença, começando bem com os projetos de conquista, projetando o nosso ano. Dezembro nós finalizamos ofertando o Senhor. E eu tenho visto tantas transformações, Senhor, e eu quero Te honrar, Te agradecer. Propósito é propósito, é um tempo diferente, é um tempo onde nós intensificamos, nós agimos, Senhor, de uma maneira onde nós deixamos bem claro o quanto tem importância para nós e dependemos do Senhor. Eu agradeço muito por essa oportunidade de poder estar aqui, de estar com o Seu povo. Para mim é uma honra te servir, é uma honra estar na Tua presença, é uma honra estar junto com a Tua igreja, ajudando nesta caminhada de fé, a superar os obstáculos, as adversidades, a vencer cada dia, cada dificuldade. Eu sei que chega num momento como esse, um dia chuvoso, e uma segunda-feira, são
tantos os impedimentos, é o trânsito, é a chuva, é o cansaço do dia. E quando a pessoa se determina e diz não, o meu Senhor é minha prioridade, não há como ela não ir além. Honra teu povo, Senhor. Honra a fé de cada pessoa. Passa do teu sangue, fala, cala fundo nos corações. Queima cada um do alto da cabeça à planta dos pés. Eu repreendo toda obra do mal. Quebro laços, armadilhas. Eu repreendo toda obra demoníaca, todo laço, toda armadilha, toda obra do inferno. Eu quebro em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu repreendo toda seta demoníaca, angústia, tristeza, peso, cansaço, opressão, desânimo. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Eu quebro laços e armadilhas contra nós, contra a reunião, contra cada vida que aqui está. Eu quebro em nome de Jesus laços e armadilhas em nome de Jesus. Repreendo toda obra do mal, toda seta demoníaca contra cada pessoa, de opressão, peso, desânimo, inveja, maldades. Eu repreendo em nome de Jesus e ordeno que saia. Eu quebro laços contra nós, quebro palavras malditas, pragas, sentenças demoníacas. Eu quebro em nome de Jesus Cristo. O sangue de Jesus tem poder sobre cada um de nós. O sangue de Jesus tem poder sobre cada vida e cada pessoa que aqui está, cada coração, cada mente sobre esta reunião. Eu consagro ao Senhor e tomo posse de uma noite de milagres, de mudanças, de entendimento, de crescimento, de definições. Que a tua palavra cale fundo e transforme cada vida. A começar por mim, eu quero sair num outro nível. Porque a palavra começa a cortar a partir de mim. E eu quero sair num outro nível. Então toca cada coração e abençoa grande e poderosamente. É para a glória do teu nome. Muito obrigada, eu entrego a reunião nas tuas mãos e tomo posse de uma noite de poder e de grandes transformações. Obrigada, Senhor. Te amamos e te honramos. Obrigada, amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é, diga eu bebo do Espírito. Da palavra profética. Para 2019. Emanuel. Deus é comigo. Deus é conosco. Eu creio nisso. Amém? Sentem-se, por gentileza. Falem comigo. Ninguém ganha uma guerra contra a verdade. De novo, ninguém ganha uma guerra contra a verdade. Muito importante. Vamos ler Salmo 105. Recorram ao Senhor e ao seu poder. Busquem sempre a sua presença. Lembrem-se das maravilhas que ele fez e dos seus prodígios. E das sentenças de juízo que pronunciou. Então, eu preciso recorrer ao Senhor, ao seu poder, buscar sempre a presença dEle, não me esquecer das maravilhas e prodígios que Ele operou, mas eu também não posso esquecer das sentenças de juízo que Ele pronunciou. Ó descendentes de Abraão, seu servo, ó filhos de Jacó, seus escolhidos, Ele é o Senhor. O nosso Deus. Seus decretos são para toda a terra. Ele se lembra para sempre da sua aliança por 1000 gerações da palavra que ordenou. Então vamos juntos? Ele se lembra para sempre da sua aliança
por 1000 gerações da palavra que ordenou. Então vamos guardando a palavra. Vamos para Provérbios. Os homens maus não entendem a justiça, mas os que buscam o Senhor a entendem plenamente. Aquele que está buscando a Deus, ele entende, ele tem revelação da palavra de Deus. Quando os justos triunfam, há prosperidade geral. Então é bênção, é muita bênção quando o justo triunfa, e Deus quer que o justo triunfe. Porque todos ganham com isso. O justo nunca pega para si. Ele é abençoado para abençoar. Mas quando os ímpios sobem ao poder, os homens tratam de se esconder. Porque, a partir daí, se um ímpio está no poder, tudo pode acontecer em relação ao mal. Quem esconde os seus pecados não prospera. Mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Eu gosto muito da expressão da Almeida que diz: o que encobre as suas transgressões. Por que eu gosto? Porque é um alerta. Essa palavra nunca, ela impacta, ela gela a boca do estômago. Ou seja, ninguém ganha uma guerra contra a verdade. É uma guerra já perdida. Se você lutar contra a verdade, você pode contar que você já foi derrotado. Então, se a gente tentar construir uma vida na mentira, nunca vamos prosperar. Se eu estou num propósito aqui, ó, de mudança, eu quero mudança. E como eu gosto de falar, é desonesto, é desleal uma pessoa dizer para você que você vai triunfar sem dizer como. Porque eu posso pregar vitórias para você dia e noite. Mas se eu não apresentar a você os caminhos de Deus, que é o que nós pregamos ontem, apesar de ter uma vitória, aliás, promessas à nossa disposição, muitas promessas, muito mais de 8.000 promessas, eu não vou vivê-las. Eu tenho a promessa e ela nunca se torna real. Esse é o grande problema por que às vezes as pessoas dizem assim: não, eu já fui na igreja, já fui e tal, e desistiu. Ah, nada aconteceu. Ou ela não foi informada, ou ela foi informada e ignorou. Tem um caminho. E ontem nós falamos um pouco sobre isso, aliás, bastante, um tempo. Então, tem os caminhos de Deus. A Bíblia diz que Moisés, ele quis conhecer os caminhos de Deus, mas Israel só os feitos. Por isso que Israel morreu no deserto. O grupo original. Que saiu com a promessa, e é quando vem a palavra e diz: a promessa falhou? Não, a promessa nunca falhou. Porque Deus nunca falha. Acontece que eu não tomo o caminho certo. Aí eu não chego lá. Então é injusto dizer para você que tem algo muito grande esperando por você e não dizer como é que você chega lá. E se tem uma coisa que vai travar a sua vida, é você simplesmente esconder algo, coisas escondidas, coisas que a gente encobre,
A gente enterra, mas enterra vivo. E a gente quer se convencer, nós muitas vezes, porque faz muito tempo, nós nos convencemos de que isso já não tem mais peso sobre mim. Mas eu quero mostrar para você que tem. O que encobre as suas transgressões, encobre o quê? Finge que não aconteceu, finge que eu não tenho nada a ver com isso. Nunca prosperará. Aí está o porquê que algumas respostas nunca chegam. Já não tem a ver com o tempo de Deus. Às vezes a pessoa está há 30 anos, porque eu lido com pessoas, 20 e tantos anos. Não, é o tempo de Deus, não é o tempo de Deus. São coisas que não foram entregues ainda. Elas não foram. E às vezes a pessoa prefere morrer derrotada a simplesmente deixar aquilo claro, enfrentar a verdade, vencer a mentira, vencer o engano, porque ela se importa demais com o que as pessoas vão dizer, com aquilo que as pessoas pensam. Então, para muita gente, tanto que a Bíblia diz que eu não posso temer o que me pode fazer o homem. Eu tenho que temer a Deus. Acima de tudo, eu preciso temer a Deus. Porque se eu não temo a Deus e eu temo qualquer outra coisa, eu vou travar a minha vida. E aí eu nunca vou prosperar, porque eu nunca me coloco realmente de forma inteira diante de Deus. Sem nada escondido. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que as confessa, e deixa, alcançará misericórdia. Como é feliz o homem constante no temor. Constante, continuamente no temor do Senhor. Mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Tem uma frase que é muito usada na medicina, que quando você cala, o corpo fala. E quando você fala, o corpo sara. Porque tem muita gente que as doenças que estão ali, ela está sofrendo com doenças no corpo, são emocionais. Ela está doente emocionalmente porque ela está cheia de segredos, cheia de vergonha, de culpa, de condenação. E ela não põe para fora. E aquilo começa a afetar o corpo dela. Em Êxodo diz assim, 22, não explore a viúva, nem o órfão. Se você os explorar e eles clamarem a mim, certamente ouvirei seu clamor. Aí o que vai acontecer? Minha ira se acenderá contra você e o matarei pela espada. Então sua esposa ficará viúva e seus filhos ficarão órfãos. Quer dizer, você faz mal aos outros, isso volta para sua casa. Se você emprestar dinheiro a alguém do meu povo que esteja necessitado, não cobre juros, visando lucro, como fazem os credores. Se tomar a capa do seu próximo como garantia para um empréstimo, devolva antes do pôr do sol. Você pegou algo de alguém, vai devolver. Não demore, antes do pôr do sol. Antes de terminar aquele dia. Talvez a capa seja a única coberta que ele tem para se aquecer. Como ele poderá dormir sem ela? Se não a devolver, e se o seu próximo pedir socorro a mim, eu o ouvirei, pois sou misericordioso. E aí o que acontece? Ele vai ter que prestar conta.
Não blasfeme contra Deus, nem amaldiçoe as autoridades do seu povo. E às vezes você está blasfemando contra Deus e nem está percebendo. Deus não faz nada. Deus não está nem aí. E vai. Falando bobagens em relação a Deus, coisas que não são, estão longe de serem verdadeiras. E respeite as autoridades. Quando entregar as ofertas das colheitas do vinho e do azeite, não retenha coisa alguma. Dê a Deus o que é de Deus. Consagre a mim seu primeiro filho. Quer dizer, tudo que tinha as primícias, é a lei das primeiras coisas. As primeiras coisas, a prioridade tinha que ser dado a Deus e consagrado a Deus as primícias. Tiago fala em 5,4, por isso ouçam os clamores dos que trabalharam em seus campos, cujo salário vocês retiveram de modo fraudulento. Ele está falando com pessoas que não foram honestas nos seus pagamentos. Sim, os clamores dos que fizeram a colheita em seus campos chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. E aí, se você continua lendo, o Senhor fala do tratamento que teria com essa falta de integridade. Então, eu li essas passagens para chegar nessa aqui, que é 2 Samuel 21. Durante o reinado de Davi, houve uma terrível fome que durou 3 anos. Quando se fala de fome, está falando de uma crise e de uma escassez absurda no reino, durante o reinado de Davi. Não tinha oração que resolvesse aquilo. Você vai ver até o final, Deus não respondia às orações. Tem sempre um porquê de Deus não estar respondendo. Quando uma coisa não anda, quando a vida da pessoa não anda, tem algo ali travando. E ela não pode simplesmente achar que ela vai vivendo e ignorando, largando isso para trás. Coisas que não foram resolvidas, que não foram reparadas. E o rei consultou o Senhor a esse respeito. E o Senhor disse, a fome veio, tinha um motivo. Aquilo não era de graça, por acaso. Porque não acontece assim. Tem uma razão, tem um porquê, tem algo lá. E que por mais que a gente tente esconder as 7 chaves, lá no fundo a gente sabe o que é. E por mais que você tente acreditar, você se convença, não, eu posso viver sem expor, eu posso viver sem reparar, eu posso viver sem encarar isso. Você não pode. Você pode até arriscar, mas já com uma consciência de que isso vai manter você estagnado em algum lugar. Porque não vai. Nunca, diz a Bíblia. Se você não repara, se você não conserta. Se eu quero uma mudança de vida, não é assim. Eu preciso trilhar o caminho. Eu preciso fazer escolhas, tomar decisões. Agir em reparações. A fome veio porque Saul e sua família são culpados de terem matado os gibeonitas. Então o rei mandou chamar os gibeonitas, eles não faziam parte do povo de Israel, mas eram tudo que restava dos amorreus. Os israelitas tinham jurado que não os matariam. Mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Quando eu falo zelo, vamos puxar um pouco. Se você for para o livro de Josué, você vai ver uma passagem
onde quando eles chegaram na terra prometida, você vai ver que Raabe falou que o povo desanimou quando ficou sabendo de Israel, e que o povo sabia que Deus havia entregado aquela terra nas mãos de Israel. A Raabe falou isso. Os gibeonitas, eles ficavam numa região que depois foi para os benjamitas, exatamente o lugar de onde veio Saul. Que ele era um benjamita, da tribo de Benjamim. Eles ficavam em Gibeão. E eles fingiram que eles vinham de uma terra muito distante, botaram roupas bem surradas, pães embolorados, e chegaram até Josué e contaram uma história fantasiosa, que eles estavam viajando por muito tempo, e eles queriam agora estar naquela terra. E a Bíblia diz que Josué não orou ao Senhor e fez uma aliança com os gibeonitas. E as alianças na palavra de Deus é coisa muito séria. Vamos juntos? Deus respeita as alianças. Então, quando se fala de aliança, é coisa grave, é coisa séria, que precisa ser levada com muita seriedade. E aí, ele fez um juramento. Não demorou, ele descobriu que eles moravam ali do lado, que na verdade faziam parte daquele povo que o Senhor mandou exterminar. Que o Senhor já tinha dito que ia tirar, desapossar, mas já era tarde demais. Logo depois você vê que quando os outros reis ficaram sabendo que Gibeão tinha feito acordo, e era um lugar muito importante para os outros povos, eles ficaram sabendo que Gibeão tinha feito acordo com Israel, 5 reis se levantaram contra Gibeão. Os gibeonitas agora, com a aliança que tinha sido feita com Josué, mandam um recado para Josué que eles estavam indo e seriam atacados e exterminados. Que é aquela passagem em que Josué deu uma ordem para o sol e a lua pararem. Quando ele foi lá enfrentar, e Deus prometeu, eu vou entregar esses reis. Já entreguei esses reis nas suas mãos. Mandou a chuva de Saraiva, exterminou um monte, mas ainda, para ele terminar aquela guerra, foi quando ele deu a ordem para o sol e a lua pararem, e parou, e aí ele terminou de vencer aqueles reis. Foi para salvar os gibeonitas, para você ter uma noção, porque tinha um juramento. E agora eles eram obrigados a estar do lado, eles fizeram um juramento. Uma aliança com os gibeonitas. Tanto que quando eles se encontrarem em apuros, eles já mandaram um recado para Josué. Vem nos salvar que nós estamos perdidos. E o Josué foi para salvar. Ou seja, aí, por eles terem enganado e tal, eles permaneceram vivos, o acordo foi feito, mas eles foram colocados para trabalhar para eles. Eles tinham que fazer o trabalho pesado. Mas, de qualquer forma, aquilo ainda foi uma bênção para eles, porque eles acabaram conhecendo muita coisa sobre Deus. E o tempo passou. Saul, no seu zelo, a Bíblia fala zelo, porque os gibeonitas ficavam exatamente naquele pedaço de terra que era de onde ele veio, dado aos benjamitas. Provavelmente havia sim um zelo, mas esse era um problema de Saul. Quando Deus mandou ele destruir os amalequitas, ele não destruiu totalmente. Quem não era para ele destruir, ele foi com a intenção de exterminar alguém que tinha aliança. Israel tinha aliança com os gibeonitas. Então é o que eu falei outro dia. A intenção talvez era boa, mas quebrando princípios. Não adianta você só ter boas intenções, se você não respeitar as alianças e aquilo que é princípio bíblico, aquilo que a palavra de Deus diz, é assim que tem que ser feito.
É assim que é. Esse é o caminho, você tem que trilhar isso aqui. Ele tentou exterminar. Fazer mais ou menos o que Ramã tentou fazer com Israel nos dias de Ester. Exterminar com os gibeonitas. Como havia uma aliança, a terra respondeu. Que você vai ver isso em toda a palavra de Deus. O pecado, algo que foi contra, uma injustiça, fez com que a terra respondesse com fome, com crise. Que é o que acontece na vida de muita gente. A resposta é algo que trava para aquele pecado, para aquela situação que não foi resolvida. Para algo que não podia ter sido feito e nunca foi reparado. Então, há uma resposta. A terra respondeu com crise, com fome. Então, há uma resposta. Ela vem, de alguma maneira, com alguma trava em alguma área, que eu dou guinadas e não consigo resolver. Davi dava guinadas, Davi orava, não tinha resposta. Aquilo não se resolvia. E a fome foi 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ele, Senhor, o que é isso? Culpa de Saul e da família dele. Mas peraí, Saul já tinha morrido, ó. Esse é o grande problema. A gente tende a achar que porque uma coisa é antiga. Eu penso que Saul, quando fez isso, o acordo, a aliança tinha sido feita há uns 400 anos, há 4 séculos atrás. Ele pensou, isso aí nem está mais em vigor. Deus não vai se importar com isso. Às vezes a gente acha que porque uma coisa é muito antiga, aconteceu não sei onde, Deus não liga mais para isso. Era no reinado de Davi, Saul já tinha morrido. Quer dizer, então tudo que ele fez já morreu com ele? Não. Vinha algo sobre os descendentes dele. Lembra que a Bíblia diz, escolha a vida para que vocês e seus filhos vivam? Eu vou dizer uma coisa para você, se você quer que seus filhos se deem bem, faça boas escolhas. Porque as escolhas que você faz vão afetar seus filhos, seus descendentes e quem tiver ao seu redor. Isso na palavra da Cleo. E se alguém te disser o contrário, ele está te enganando. Não é verdade. De vez em quando aparece aquele tipinho que ouviu 1 hora de culto na internet, que quer contestar alguém que está andando com Deus há mais de 30 anos e pregando ativamente a palavra há 25 anos. Eu estou nessa vida, conheço por experiência própria e por experiência de tantas pessoas que eu atendi, que eu lidei, que eu assisti, direta ou indiretamente, por intermédio de pastores. Quando eu falo do que eu sei. Eu estudo a Bíblia seriamente há anos. Eu conheço histórias. Eu conheço a minha própria história. A minha história familiar. Nós vivemos um tempo muito perigoso. Uma graça irresponsável. Sem responsabilidade. Isso não é bíblico? Quando alguém pregar uma graça irresponsável para você, fuja dele. Porque vai te enganar e sua vida nunca vai andar.
As coisas de Deus são muito sérias. Precisam ser levadas num nível de seriedade altíssimo, porque tudo que está escrito, Paulo disse, foi escrito como exemplo para nós e para nos ensinar. Paulo trouxe à tona e disse, ó, não ignora o que está escrito lá no Velho Testamento, não. Porque tudo que está lá para nos ensinar. É para ensinar. E às vezes as pessoas acham que elas querem se convencer de que elas podem viver como elas quiserem e não vai ter consequência. Ah, não, mas agora eu estou em Cristo. Você está começando uma nova vida, mas muitas vezes nós vamos ser levados a aquele nível de maturidade que são testes para a nossa vida, de humildade para repararmos situações. É um teste mesmo, de reparação. Aqueles testes de humildade para pedirmos perdão, repararmos situações, consertarmos coisas que nós deixamos para lá. E que é a prova, inclusive, da nossa mudança para algumas pessoas. Quando você chega e reconhece, eu errei. Como eu tenho tantos casos na igreja de gente que devia, isso eu tenho muitos. Pessoas que ficaram devendo e fingiram que não deviam nada. Quando elas vieram para Cristo, o Senhor trouxe aquilo à tona. Você deve a alguém e você precisa pagar. Pessoas que fizeram mal e nunca reconheceram. Eu tenho casos de gente que, por exemplo, gente que roubou e jogou a culpa em outra pessoa. Mas quando vieram buscar Deus, a palavra veio que ela precisava ir lá e limpar e dizer, não foi essa pessoa, fui eu. E aí? E aí, primeiro veio à tona o quê? Aquela sensação de, o que vão dizer? O que vão dizer é que você agora é crente, tomou juízo e não pode conviver mantendo a culpa em alguém que não fez, foi você. E deixou a culpa para aquela pessoa. Gente que falou e jogou que era outra pessoa que tinha falado e causou um transtorno danado. Muita gente que roubou e jogou a culpa em outra pessoa. Muitos casos assim. E a vida travou. E tiveram que ir lá. Nós tivemos um caso específico que a mulher ouviu o meu programa. Eu nem sei, esse testemunho está no canal em algum lugar. E ela foi na nossa igreja, ela tinha trabalhado para um casal de membros da igreja. E ela roubou uma quantia e foi embora. E aquilo ficou a culpa para outra pessoa. Ela não aguentou, quando ela ouviu o meu programa, e se não me falha a memória, foi uma palavra assim. Deve ter até gente que lembra desse testemunho, porque ela foi e ela fez questão, porque ela disse que eu falei no programa, você fez escondido, mas você vai ter que revelar publicamente. E ela foi no altar, junto com meu irmão, pegou o microfone e falou, e o casal ainda estava lá, e no final o casal abraçou, ajudou e apoiou ela, e
E aquela atitude dela, inclusive, trouxe bastante credibilidade para ela e limpou a vida dela. A partir dali, dito por ela, a vida dela começou a andar. A vida dela até então não tinha andado. Estava lá, ela não andava, porque havia uma resposta. Nada mais andou na vida dela. Mas ela pegou o dinheiro e deixou a culpa para uma outra funcionária. E ela não confessou que tinha sido ela. Então aquilo foi uma situação muito constrangedora. E assim muitos casos, os mais diversos, de pessoas que pediram emprestado, usaram o cartão, e aí não pagaram, o nome do outro foi. E ele mudou até o telefone, brigou com a pessoa, não quis mais, não lidou mais com a pessoa teve que arcar com as consequências, nome sujo, dívida. E depois eu quero vencer. Eu vou buscar Deus, agora eu sou crente, eu vou buscar Deus. E pior que alguns desses eram crentes também. Não, mas eu vou continuar a minha vida, e vai andar, minha vida não vai. O que elas tiveram que fazer? Voltar no lugar que elas caíram e pedir perdão, assumir a dívida, dívidas que já tinham até sido pagas, mas elas precisaram voltar e dizer, olha, eu quero pagar. Eu quero pagar. Eu quero acertar isso aí. Então, eu poderia dar tantos exemplos para você de reparações, né, de pessoas que destruíram lares, muitos casos assim, e que viveram uma vida infernal, infeliz, ficaram doentes depois, atraíram muitos problemas para a vida. E tiveram que ligar para aquela esposa que tinha sido massacrada, abandonada com filhos pequenos. E a causa daquela destruição foi aquela pessoa. E ela teve que... vi muitos casos assim, da pessoa ter que ir para sair daquilo, pedir perdão, reparar aquilo, admitir os erros. Então, às vezes a gente quer seguir a vida da gente. O Saul já tinha morrido. E quando ele fez isso, esse juramento, essa aliança tinha sido feita uns 400 anos atrás. Isso não está mais em vigor. Deus respeita as alianças. Respeita. E se nós quisermos construir uma grande e poderosa vida, nós vamos ter que ter essa capacidade de encarar a palavra de Deus como lei maior. E saber que ninguém pode vencer uma guerra contra a verdade. Pois Saul já tinha morrido, anos já tinham passado, tinha uma crise que não se resolvia. Não tinha oração que resolvesse aquele negócio. Nada. E aí, mas Senhor, o quê? O Senhor, a família sanguinária. Tem uma tradução que fala, a família sanguinária de Saul é que causou e a terra respondeu. E aí, então, tinha que ter uma reparação. Então o rei mandou chamar os gibeonitas. Eles não faziam parte do povo de Israel, mas eram tudo que restava dos amorreus. Os israelitas tinham jurado que não os matariam, mas Saul e seu zelo por Israel e Judá havia tentado exterminá-los. Davi lhe respondeu, o que posso fazer por vocês? Como posso reparar? Vamos juntos? Como posso reparar o mal que lhes foi feito?
para que vocês abençoem o povo do Senhor. Quer dizer, o próprio Davi está dizendo, como eu posso reparar? Era preciso uma reparação. Há coisas na vida, porque você mesmo, ainda que você tente esconder e tal, você mesmo, lá dentro, a sua consciência condena. E se a consciência da gente condena a gente, isso vai travar nossa vida. Eu não posso viver com uma condenação, com culpa. Porque isso é um tipo de fé, é uma fé derrotada, que vai massacrar com a minha vida. Se tem uma coisa que você não pode carregar, é culpa e condenação. Você não pode. Você tem que ir fundo nisso e descobrir por que essa culpa, por que essa condenação. E resolver isso. Porque isso vai travar a sua vida. E como travar? Porque Deus não opera onde esses sentimentos estão lá te aprisionando, dominando você. Toda vez que você tenta dar um passo a mais para frente, aquilo está lá, porque nunca foi resolvido, porque é um segredo. Que eu morro de medo de alguém saber e o que vai ser. Sabe, às vezes, tudo que você precisa é se levantar e dizer, quer saber? Eu só tenho uma vida para viver, meu Deus do céu. Eu não posso viver uma vida dessa. Essa é a minha vida. Eu vou procurar uma liderança séria, ética, e eu vou me abrir. E se eu tenho que reparar algo com alguém, eu vou até essa pessoa, eu vou falar com ela, eu vou me humilhar, mas é a minha vida. Eu não posso viver uma vida dessa. E não adianta eu tentar seguir em frente, fingindo que algo não precisa ser visto, revisto, reparado. Eu não vou conseguir. Ninguém constrói uma grande vida na mentira. Não adianta. Ninguém vence uma guerra contra a verdade. Se é verdade, você pode tentar guerrear. A verdade é que nos liberta. Não existe libertação sem verdade, sem encarar a verdade, sem enfrentar a verdade, sem falar a verdade, sem trazer a verdade. Você não consegue libertação. Na mentira, você vai ser um eterno escravo, ocultando e contando as histórias que soam bem aos ouvidos das pessoas. Você vai ser um eterno escravo, à margem, infeliz, sempre faltando alguma coisa, frustrado, frustrada, com medos, intimidada, porque isso vai sempre te intimidar. Inclusive, vai trazer essa culpa e essa condenação, e também um não merecimento. Ah, eu não mereço, porque olha o que eu fiz. Ah, eu não mereço, olha o que eu fiz. E se você resolve, isso não tem mais poder sobre você. Porque não é uma questão de merecimento, é uma questão de fé. Está entendendo o que eu estou dizendo? Não é questão de merecimento, é questão de fé. Mas se você acredita que você não merece, porque você tem algo que você nunca lida, você não lida, você não quer lidar. E você não pode ir além quando você mesmo, a sua fé é que você não merece. E por que você não merece? Ah, porque eu errei muito. Ah, porque eu falhei muito.
Por quê? Porque tem uma culpa, uma condenação lá dentro. E por quê? Porque não lida com aquilo. Porque aquilo tem poder, tudo que você esconde tem poder sobre você e vai continuar tendo poder sobre você. Por isso que pessoas carregadas de segredos são doentes. Elas são doentes emocionalmente. Elas são doentes fisicamente. Quando você vai estudar e se aprofundar, você ouve a medicina falar, os especialistas, que eles achavam que com a tecnologia, a ciência avançada, os casos de câncer diminuiriam e um ou outro, e só tem crescido. E eles atribuem a quê? A doença emocional. A doença emocional. Até porque eles vão dizer, eu ouvi uma ímpia, mas especialista em comportamento, ela dizendo que esse hedonismo, onde tudo pode, eu vou dar tudo, e as pessoas entraram para um caminho promíscuo, só tem massacrado com as pessoas, adoentado elas. Ninguém está mais feliz, muito pelo contrário, está mais medicado. E quanto mais segredos, mais doentes, mais oprimidos, mais pesados, mais infelizes, mais vidas travadas e mais gente manifestando câncer. Pode ver, antes você ouvia falar de um ou outro com câncer, agora, meu Deus, é só câncer. É um com câncer, outra coisa ali. O problema pode até surgir, mas você tem que sair dele. Tem gente que não sai. Vai gemendo, secando em vida. Não saem daquilo. Então, assim, como eu posso reparar para que você abençoe? Às vezes a gente acha que não precisa da bênção, da liberação de alguém. E a gente precisa sim. A gente precisa reparar coisas. Nós precisamos. Para seguir o nosso caminho. Só o fato, ainda que alguém não aceite o seu perdão, mas só o fato de você falar, mas eu zerei essa parte da minha vida. Aquilo te liberta. E não tem nada melhor do que você ser uma pessoa livre. Não ter nada mais, nenhuma algema, nenhuma corrente, nada te aprisionando. Nenhuma cadeia te prendendo. Você olhar para o passado e dizer, já resolvi a minha história com o passado. Eu já lidei com as coisas que eu tinha que lidar. Muitas vezes não queremos lidar com situações e nós precisamos lidar com elas. Chega o tempo que nós precisamos voltar lá e lidar com coisas que nós decidimos esquecer, ignorar, enterrar. Mas aquilo estava vivo porque eu não resolvi aquilo, eu não lidei com aquilo. Eu não lidei. Eu me lembro da história de um pastor que ele, de repente, foi ficando doente e todo mundo orou, todo mundo buscou, todo mundo. E ele não abria. Mas quando ele viu que ele ia morrer e que ele ia para o inferno, ele segurou até ele se definhar. Ele estava apodrecendo em vida, com câncer. E a doença só piorava. Quanto mais orava, pior ele ficava.
Aquilo piorava, não melhorava. Porque tem isso. Quando você tem algo lá, as orações é como se fosse um efeito rebote. Aquilo piora, não melhora. E ele só piorava. Mas o medo, o que ele, no final, chamou um pastor amigo. E esse homem que contou depois. E ele disse que ele precisava confessar algo. Ele não tinha mais força para falar. E ele teve que chegar bem perto da boca dele para ouvir. A imagem dele era tão mais importante do que a própria salvação dele. Mas quando ele viu que ele ia morrer, e que dali ele não ia sair, ele disse que ele tinha ouvido uma voz, que ele ia partir, e se ele não se arrependesse, não confessasse, os demônios iriam buscar a alma dele. Aí ele teve uma visão daqueles 2 demônios, um de cada lado da cama dele, aguardando ele. Ele implorou a mulher dele, diga, chama o fulano para mim. Quando ele confessou, ele tinha tido um caso de adultério, e escondeu aquilo a 7 chaves. Nunca confessou. Nunca. E ainda que ele não tivesse confessado a todos, ele tinha que ter ido a alguém. Ele tinha que ter admitido. Mas sabe, a gente vê o caso do Davi. Davi, para esconder o pecado dele, ele até matou. As pessoas são capazes de ir a consequências extremas por conta da imagem. Até que não tem mais jeito. Quando ele foi confrontado por Natan, ele rasgou as roupas e ele se humilhou. Ali ele estava rasgando, sabe, o coração dele, dizendo, chega, cansei. Chega. A gente tem que cansar de lutar contra a verdade, contra a vontade de Deus. A gente tem que cansar. Sabe quando cansei, chega. E aí então, ele confessou, disse que aquilo tinha acontecido e pediu naquele momento para que orasse por ele, para que ele pudesse ser livre. Ali ele se arrependeu mesmo. Quando ele se arrependeu, ali, naquele momento, recebeu aquela oração e as lágrimas caíam, ele já teve a visão daqueles 2 anjos aguardando para levar a alma dele. E ele passou assim, mas passou para a eternidade, foi para a glória. Mas definhou, derreteu em vida, segurando uma coisa. E dito por ele sabia que ele podia ter se recuperado. Deus podia ter curado ele, mas ele não deu condições. A imagem foi mais importante do que a sua própria alma até então. E a gente que lida com pessoas sabe que é isso mesmo. A imagem é tão importante, que a pessoa é capaz de arriscar a própria vida eterna. A eternidade. O que eu posso fazer para reparar o mal que lhes foi feito? Para que abençoem o povo do Senhor. Os gibeonitas responderam, prata e ouro não resolverão a questão entre nós e a família de Saul.
Também não temos o direito de exigir a vida de ninguém em Israel. Que farei por vocês então? Perguntou Davi. Eles responderam: Saul planejava nos destruir, queria nos impedir de ter um lugar no território de Israel. Portanto, entregue-nos 7 dos filhos de Saul, para que os executemos diante do Senhor em Gibeá, no monte do Senhor. Está bem, disse o rei, farei o que me pedem. 7 significa o quê? 2 filhos da concubina e mais 5 da filha, que eram netos. Para deixar bem claro, quanto tempo depois, filhos e netos ainda estavam sofrendo, mas toda a terra de Israel, com as atitudes, as escolhas erradas de Saul. O rei poupou a vida de Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento que Davi e Jonatas havia feito diante do Senhor. Você vê que Davi já antecipou. Mefibosete era filho de Jonatas, aquele que era aleijado dos pés. Ele poupou. A Bíblia não fala desse acontecimento aqui, só aqui. A gente não sabe quando que isso aconteceu, quando que Saul fez isso aqui. E está esse registro para nos ensinar. Você vê que o Espírito Santo cuidadosamente deixou isso aqui. Essa história. 3 anos de fome. Orações não eram respondidas. Davi tinha feito uma aliança com Jonatas. Então, nesse momento, ele já sabia, eu não posso entregar Mefibosete. Então, o que ele entregou? Contudo, entregou-lhes Armone e Mefibosete, outro Mefibosete, não o de Jonatas, que eram os 2 filhos de Saul com Rispa, filha de Aiá. Também entregou-lhes os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, esposa de Adriel, filho de Barzilai de Meolá. Os homens de Gibeon os executaram no monte diante do Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo no início da colheita da cevada. Então Rispa, observe isso aqui, filha de Aiá, estendeu um pano de saco sobre uma rocha e ficou ali todo o período da colheita. Não deixou que as aves de rapina despedaçassem os corpos deles durante o dia e impediu os animais selvagens de os devorarem durante a noite. Olha, essa atitude da Rispa, imagina uma mãe que fica ali protegendo os corpos dia e noite, durante a colheita inteira, de dia e de noite, essa mulher não saiu dali, não era uma atitude normal, mas aquilo ali mexeu com Davi, e fez o Davi lembrar de algo que não estava totalmente resolvido. Vamos ver. Quando Davi soube que Rispa, concubina de Saul, havia feito, foi até o povo de Jabes de Gileade para reaver os ossos de Saul e de seu filho Jonatas. Quando os filisteus mataram Saul e Jonatas no monte Gilboa, o povo de Jabes de Gileade tinha roubado os corpos deles da praça de Bet-seã, onde os filisteus os haviam pendurado. Davi trouxe os ossos de Saul e de Jonatas, e também os ossos dos homens que os gibeonitas haviam executado. Então ele foi lá. Vamos ver. O rei ordenou que os ossos de Saul e de Jonatas fossem enterrados na sepultura de Quis, pai de Saul, na cidade Zela, na terra de Benjamim. Vamos juntos? Depois disso, Deus atendeu às orações em favor do povo. Observe que a atitude da Rispa trouxe uma visão de algo que não estava totalmente concluído, que o Davi não tinha fechado da maneira certa. E olha que Davi tinha sido muito correto com Saul. Ele tinha sido mesmo. Eu não vejo uma falha do Davi em relação a Saul.
Mas aquela atitude da Rispa protegendo os mortos dela, fez ele lembrar que ele não tinha dado o enterro digno para o Saul e o Jonatas. Ele fez ele lembrar que ele não tinha enterrado aquilo da maneira certa. Sabe quando a gente fecha algo, mas não fecha da maneira certa? Sabe quando você enterra, mas não enterra? Ou seja, para você estar resolvido, mas você não fez o enterro digno de uma situação? Quem entende o que eu estou falando? O enterro digno de uma situação. Um fechamento. Sabe um fechamento digno? Fechar. Encerrar com algo da maneira correta. Ali. Tanto que a Bíblia diz que depois disso o quê? Depois da execução, depois dos enterros, depois de buscar os ossos lá de Saul e de Jonatas e colocar no túmulo do pai, enterrar os outros, os 7 que tinham sido executados pelos gibeonitas, mas primeiro ir lá buscar aqueles ossos, enterrar, era só osso. Era coisa muito antiga. Mas até Davi entendeu que ele não tinha feito aquele fechamento da maneira correta. E olha que ele foi bem correto com o Saul. Mas o fechamento de uma questão, a finalização de algo, ele podia andar uma milha a mais naquilo. E quando tudo foi feito, as reparações, aquele enterro digno, o fechamento correto daquela situação, Deus ouviu. As orações agora foram respondidas, a crise terminou, a fome acabou, aquela miséria que tomou o país, aquele tempo de escassez e de derrota foi encerrado. Aquele problema agora realmente estava resolvido. Porque as reparações foram feitas, os fechamentos da maneira correta. O sepultamento que precisava ser feito daquela questão. Que às vezes a gente até fizemos até coisas, Davi fez coisas boas pelo Saul. Mas não houve o fechamento que deveria ter, o enterro. Às vezes a gente precisa enterrar uma coisa da maneira digna. Às vezes temos coisas que nós ainda não fizemos o sepultamento, não encerramos, não enterramos. E ele, ao olhar e ver o que Rispa estava fazendo, ele atentou. Eu não fiz esse enterro digno dessa questão. Um enterro digno. Um fechamento. Como eu deveria ter feito. Deus quer fazer. Deus quer agir na vida de cada um de nós. Deus quer responder e operar as mudanças. Deus quer trazer definições. Mas é fundamental que a gente tenha essa capacidade de reparar o que for preciso. De fazer os sepultamentos, os fechamentos da maneira certa.
de ir lá e agir em questões que nós achamos até que são tão velhas, tão antigas, e eu prefiro esquecer. Mas muitas vezes Deus está dizendo, não, você não pode, não tem como você seguir. Você tem algo lá que você não reparou, você não consertou, você não confessou. Você não enterrou da maneira certa. Você não fez o fechamento da maneira que você deveria ter feito. Você nunca quis lidar com essa situação. Você quer fingir que ela não existe, que nunca existiu. Você quer seguir em frente deixando um rastro de destruição, nem um pedido de perdão, nem uma satisfação. Você quer seguir o seu caminho e levantar uma grande construção com um alicerce furado, fraco. Lembra que eu disse ontem que nós crescemos para baixo? Primeiro tem que fazer um alicerce. Você nunca na sua vida vai construir algo grande alicerçado na mentira. Você pode até construir alguma coisa em cima da mentira, mas esse prédio não tem um alicerce seguro. Isso vai cair. É difícil. O orgulho, tem o que vão dizer, tem a imagem, que se dane. Você só tem uma vida para viver. E você precisa de Deus. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos da bênção de Deus. Sem a bênção de Deus, nós não vamos muito longe. Nossas construções serão em vão. Não tem ninguém perfeito. Todos nós erramos. Todos nós falhamos. E nós não devemos nos preocupar com o que vão achar ou pensar de nós, mas em estarmos bem com Deus. Temos a capacidade de encarar algo que nós fugimos talvez uma vida inteira. Mas chega aquele momento em que eu digo, Deus, muda minha vida, Deus, me dá essa vitória. E a minha oração não tem resposta. Eu estou dizendo, Senhor, por que o Senhor não me responde? E o Senhor vem e diz, você não fez um enterro digno daquela situação. Você nunca reparou. Você não quer lidar com isso. Tem coisas aí dentro que você não lida. Queridos, quantas vezes uma pessoa vem com um aconselhamento e ela mente no aconselhamento? Ela está mentindo no aconselhamento. E ela quer que aquela liderança ajude ela. Ela está mentindo no aconselhamento. Ela vai pedir, ela diz que quer ajuda e ela está mentindo. Ela não é capaz de falar a verdade para quem ela está teoricamente desabafando. Desabafando o quê? Ela está contando o que ela quer contar, do jeito que ela quer, da maneira dela. Ela não fala toda a verdade. Ela tem sempre algo escondido. Mas ela quer ser ajudada. E ela quer que Deus abençoe a vida dela. Ela vive uma mentira. Até para se aconselhar. Ela aconselha mentindo. Ela busca aconselhamento mentindo. Contando uma história mentirosa. Indo até onde ela acha que vai cair bem para ela. Ela não fala a verdade. Eu não sou Deus. Mas eu tive já algumas situações onde eu cheguei a perder a paciência. Eu falei, se você for continuar mentindo para mim aqui, eu vou me levantar. Você está usando meu tempo. Minha hora é cara. Opa! Eu ajudo muitas pessoas. Tem gente que quer mudar. Você está usando o meu tempo para mentir para mim. Não, bicho, eu não estou mentindo. Está mentindo. Quantas vezes? De Deus me dá o discernimento. Está mentindo.
não assume responsabilidade. Como é que você quer ser ajudado? Vem, aconselha com a liderança, mente para ela. Você está mentindo para Deus. As pessoas não falam a verdade. E elas querem construir uma grande vida. Elas mentem para Deus. Elas vão buscar ajuda e elas mentem, contam uma história mentirosa. Elas contam o que elas querem contar, do jeito que elas querem contar. Mas elas se convenceram, louca, estupidamente, o diabo colocou na cabeça delas que elas podem viver nesse engano e tudo vai terminar bem. Jesus falou, não se engane. Várias passagens na Bíblia diz, não se engane e não se deixe enganar. Não seja uma pessoa dissimulada, hipócrita. Não viva à base de mentira. Se livre dessa dependência da imagem, que conta a história que quer contar do jeito que quer contar. Quantas vezes a pessoa está contando uma história e de repente a hora que estoura, aí ela, então, estava na mentira. E está ouvindo a palavra, busca ajuda, usa o tempo de uma pessoa que poderia estar ajudando outra que quer. É verdade. Vai lá com a ideia de que eu quero ajuda, eu quero desabafar. Contando mentira. Eu sei, porque eu lido com gente há anos. E eu não sei quantas vezes eu já vivi esse tipo de situação. Já me levantei. Porque depende do dia, né? Tem dia que você está até mais bem-humorado. Tem dia que você já está de saco cheio mesmo. O sujeito está mentindo para você. Você fala, não. Não vai ser assim, não. Você não vai fazer isso comigo. Você vem aqui para tomar meu tempo. Diz que quer a minha ajuda. Para mentir para mim. E vou te dizer uma coisa, viu? Muitas pessoas que buscaram ajuda mentiram nos aconselhamentos. Nos seus desabafos. Foram desabafos mentirosos, muito bem calculados as histórias que foram contadas. Você acha que há possibilidade de construir uma grande vida dessa maneira? Você pode ficar uma vida inteira dentro da igreja. Conhecer a palavra de capa a capa. Todas as mensagens e pregações. Se o seu interior não for mudado, tem que ter verdade no íntimo. Tem que falar a verdade. Tem que ter um espírito humilde, quebrantado. Não precisa de nenhuma profecia para saber para onde vai uma pessoa arrogante e orgulhosa. A Bíblia diz que a queda e a destruição é o caminho dessas pessoas. E que Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. A humildade de falar a verdade, a humildade de chegar e dizer, olha, eu falhei mesmo, viu? Quem não falhou? Não, falhei, errei. Enganei uma pessoa, traí, roubei, fiz mal, prejudiquei. E eu quero ajuda. Senhor, me ajuda. A gente tem que ter, se eu quero uma grande vida, senão entra ano, sai ano, eu posso participar de todos os propósitos. Davi está orando. Senhor, mas por quê? É a família sanguinária de Saul, que foi lá e quebrou a aliança. Em Malaquias, Deus fala, vocês vivem chorando no altar, e choram e gemem. Está escrito assim, chora, geme. E pergunta, por que o Senhor ignora as nossas ofertas? Por que o Senhor não recebe as nossas ofertas, as nossas orações?
Sabe o que o Senhor responde? Quem é que lembra dessa passagem? Por causa da aliança que você quebrou com a mulher da tua mocidade. Quando você quebrou a aliança com ela, você cerrou o céu. Porque Deus respeita as alianças. Deus honra as alianças. Os concertos, os acordos. E nós precisamos. Os gibeonitas fizeram uma aliança. Os israelitas fizeram uma aliança com os gibeonitas. 4 séculos antes da época de Davi. Mas continuava valendo. Todos sabiam das alianças. Todos. Saul com certeza não tinha esquecido dessa aliança. Com toda certeza, ele deve ter se convencido de que era tão antiga que poderia ser ignorada. Talvez nem estivesse mais em vigor. Mas, queridos, como ele estava enganado, completamente enganado. A sua atitude em relação aos gibeonitas provocou a fome de Israel. Muito tempo depois já da sua morte. Estava lá. Deus respeita as alianças. Lembra da aliança que ele fez com Noé? Usando ainda o arco-íris como sinal. Com Abraão, usando da circuncisão. As alianças. A palavra precisa ser cumprida. Isso é bíblico. E aqui a gente vê, nós vimos teoricamente que boas intenções, à custa de aliança, não vai longe. Os descendentes sofreram. Davi entendia tanto de aliança que ele já poupou o Mefibosete. Deus se relaciona conosco, com as pessoas, em termos de alianças. Há alianças. E o tempo não as enfraquece. Nada. E elas devem ser cumpridas. Não importa, mesmo quando as pessoas não levam a sério, Deus leva a sério. O Salmos 15 diz assim, Senhor, quem pode ter acesso a teu santuário? Quem pode permanecer em teu santo monte? A resposta. Quem leva uma vida íntegra e pratica a justiça. Quem de coração fala a verdade. De coração. Quem não difama os outros, não prejudica o próximo, nem fala mal dos amigos. Quem despreza os que têm conduta reprovável. A pessoa tem uma conduta reprovável e fala, não, isso aí não. E honra os que têm o Senhor. Vamos juntos? E cumpre suas promessas, mesmo quando é prejudicado. Na NVI diz, vamos juntos, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Isso vai me prejudicar, isso vai me cobrar caro, mas eu vou falar. Eu vou fazer, eu vou enfrentar. Eu vou ter prejuízo humanamente, mas espiritualmente eu vou ter ganhos. Então, é isso que eu quero. Eu vou pagar o preço que eu tenho que pagar agora, porque lá na frente eu vou ter uma grande colheita. Quem empresta dinheiro sem visar lucro e não aceita suborno para mentir sobre o inocente. Quem age assim, vamos juntos? Quem age assim, jamais será abalado. O pecado de Saul não foi esquecido. Ainda precisava lidar com aquilo. Vamos nos colocar de pé com o nosso propósito, o propósito da mudança. Eu comecei dizendo para você que ninguém ganha uma guerra contra a verdade. Eu sei que é uma palavra para se refletir.
que nos leva a pensar, a analisar. Liga o seu pensamento no céu. Você está no propósito da mudança e Deus tem mudança para cada um de nós. Para mim, para você. Mas é com base em cooperação. Cooperação. Nós precisamos cooperar com Deus. Cooperar. A gente sabe que Deus não trabalha sozinho. Para Ele agir em áreas da nossa vida, nós precisamos cooperar com Ele. E muitas vezes, nós queremos que Deus faça tudo por nós, mas não estamos abertos a uma entrega, uma renúncia, a falar a verdade, a cooperar, a reparar, confessar, perdoar, liberar perdão, voltar lá atrás e lidar com coisas que nós deixamos e ignoramos. Coisas que são, às vezes, dolorosas, bispo, eu não quero mexer com isso. Mas muitas vezes a gente precisa. A gente precisa lidar, mexer com coisas que a gente prefere esquecer, que nos envergonha, que nos chateia, que a gente tem repulsa e pensa, oh meu Deus, se eu pudesse voltar lá, eu não teria feito isso. Bispo, o senhor não perdoa? Perdoa? Claro que sim. Desde o dia que você pediu perdão, ele te perdoa. Mas eu não posso viver uma mentira. Talvez eu nunca lidei com isso, nunca encarei isso. Eu prejudiquei pessoas e eu nunca fui lá e pedi perdão a elas, assumi. Fiz coisas que eu nunca confessei. Mas me convenci que eu vou construir uma grande vida, fingindo que nada aconteceu, mentindo para mim e para os outros. Passando por cima. E como eu disse, até num aconselhamento, eu conto só o que é conveniente. Aquela pessoa que está ali para me ajudar, que poderia liberar, inclusive, você ser livre daquilo, confessa, recebe uma oração, segue o seu caminho. Somente. Nós precisamos construir a nossa vida na verdade. E se você quer terminar esse ano como o melhor da sua vida até então, e quer viver mudanças radicais, vamos zerar. Começa falando com Deus e tomando as decisões que você sabe que são necessárias. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus e a seu tempo Ele vai nos exaltar. Fala com o Espírito Santo, você sabe como falar com Ele. E Ele está pronto. Quando Ele manda uma palavra como essa, é um portal aberto. Que nós podemos encerrar com tanta coisa e começar um novo tempo. Porque nós estamos nessa... Nós podemos receber agora esse derramamento, essa graça que nos ajuda, que nos leva. Porque a graça, acima de tudo, é para nos ajudar a fazer tudo aquilo que nós julgamos tão difícil fazer.
A graça não é desculpa para pecar, muito pelo contrário, é para não pecar, é ajuda para não pecar, é ajuda para fazer o que nós não conseguiríamos fazer sem ela. Com a graça a gente consegue. Vamos falar com o Espírito Santo e tomar decisões radicais aqui hoje, que vão trazer respostas radicais para a nossa vida? Vamos lá. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se o Senhor estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Aleluia. Mas quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se o Senhor estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se o Senhor estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Vá a Deus com a força da sua vida. Vamos fechar esse ano livres. Quebre essas cadeias. Chega de aprisionamento. E reina o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se o Senhor estiver aqui, Não dá para viver eu sei, eu e ter uma grande vida com coisas ocultas, então escondidas, enterradas vivas, não haja mais espaço. em cima de mentira, Quando sou em tua de histórias presença, fabricadas, meu viver é transformado. sendo teatral, Então liberta-me de hipócrita, dissimulado, eu quero ser a sua casa. mantendo segredos. Se o Senhor estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Nós precisamos Então enche-me de ti, ir ao Espírito Santo e dizer: me até que ajuda, não haja mais espaço. eu quero zerar minha vida, Pois quando estou em tua eu quero essas cadeias quebradas. viver é Eu não aguento mais viver essa mentira, eu não aguento mais contar a história que eu inventei sobre a minha própria vida. A história que cai bem aos ouvidos das pessoas. A história que vai fazer com que elas me vejam bem. Eu não quero isso mais, eu não aguento isso mais. Eu estou cansada, estou cansado. Eu me humilho diante do Senhor. Eu quero ser livre disso aqui. Me perdoa. Fale com o Espírito Santo que você sabe que precisa. Me perdoa. Perdoa por esse personagem que eu criei. Perdoa pelas coisas que eu deixei lá atrás e nunca reparei. Perdoa.
Perdoa as minhas mentiras, perdoa os meus enganos, perdoa as minhas traições, perdoa a minha falsidade, perdoa a minha hipocrisia, perdoa, Senhor, perdoa a minha carnalidade, perdoa, Senhor, perdoa. É hora de você ir a Deus e dizer: perdoa todas essas coisas escondidas e nunca reparadas, confessadas, admitidas. Perdoa as pessoas que eu feri, perdoa, perdoa, Senhor. Perdoa, eu quero construir uma nova vida. Perdoa, Senhor. Me liberta, me levanta agora. Eu quero sair daqui sem prisão, sem cadeias. Me perdoa pelas pessoas que eu prejudiquei, que eu deixei de ajudar quando eu poderia. Porque a tua palavra diz que quem sabe fazer o bem e não faz também peca. Perdoa o pecado da comissão, o pecado da omissão. Perdoa as minhas negligências, as vezes em que eu fui tão negligente. Perdoa, Senhor, as coisas que eu enterrei vivo. Perdoa a minha vida oculta. Perdoa essa vida oculta que eu tenho levado. Perdoa, Senhor, essa capa de falsidade que eu me vesti. Perdoa por essa religiosidade, essa fé fajuta. Perdoa, Senhor. Perdoa. Eu não quero mais viver assim. Talvez você era o crente, você é o crente, você na época era o crente, ou era o líder. Você tinha que ter tido mais maturidade, tinha que ter agido diferente, não agiu. Então você é responsável. Perdoa, Senhor, pelas vezes que eu não assumi responsabilidade e negligenciei. Perdoa, Senhor, pelas injustiças que eu cometi. Perdoa, Senhor. Perdoa. Eu não quero mais viver assim. Eu quero ser liberto agora. E eu vou sair daqui para viver uma vida diferente. Eu estou jogando para fora. Eu vou vomitar esses segredos. Eu vou reparar erros. Eu vou lidar com coisas que eu nunca quis lidar. Eu me arrependo. Eu vou pedir perdão para quem eu preciso pedir. Eu vou consertar coisas que eu deixei passar. Eu estou me levantando para ser a pessoa que o Senhor me criou para ser, livre. Eu não vou mais brigar, tentar guerrear contra a verdade, porque eu só estou perdendo. Eu estou me levantando e eu não vou mais andar curvado. A culpa não vai mais ter poder sobre mim, nem a condenação. Eu vou viver livre disso. Esse é o propósito da mudança. E eu estou aqui para mudar. Eu quero mudanças na minha vida. E eu vou dar condições e cooperar para que as mudanças aconteçam na minha vida. Porque eu quero resposta. Eu não quero passar mais um ano, 2 anos, 3 anos, como já estava Israel naquela seca, e as orações não eram respondidas. Eu quero resposta. E eu sei que elas não virão de qualquer maneira. Eu preciso lidar com coisas que eu nunca quis lidar. Ó Espírito Santo, eu oro por cada vida que aqui está. Só o Senhor pode agir
e entrar e mover e agir em áreas que ela nunca quis mexer, que ela nunca quis tocar, talvez nem reconhecer, nem admitir. Eu não sei, Senhor, o que acontece com cada um, mas eu sei que nós temos uma unção, nós temos graça para enfrentar, para lidar, ainda que sejamos aparentemente prejudicados. Nós devemos fazer o que é certo, enfrentar o que é certo e nos submeter diante do Senhor, e o Senhor nos promoverá e nos honrará e nos erguerá com grande poder. Ajuda, meu Deus, liberta essa pessoa do medo, da culpa, da condenação, liberta dessa acusação, liberta dos medos, liberta, meu Deus, da hipocrisia, do espírito da mentira, do engano, liberta da falsidade, liberta da incredulidade, liberta da intimidação, liberta, Deus, que essa força demoníaca que tomou a mente dela, a vida dela, saia em nome de Jesus, e que ela seja livre, que essas cadeias sejam quebradas, que essas algemas caiam, que essas correntes sejam quebradas, que ela saia dessa prisão agora, que ela seja livre, para a glória do teu nome. Esse é o propósito da mudança, é para mudar. Muda as nossas mentes, o nosso coração, molda o nosso caráter. Nós queremos ter o caráter do Senhor. Liberta cada um de nós, cada vida que aqui está, que não tem conseguido enfrentar o que é preciso enfrentar, liberta. Ela se coloca no seu altar agora, nessa reunião. Ela não vai levar mais um ano, levar isso para 2020, entrar em 2020 do mesmo jeito, pedindo as mesmas coisas, e nada chega, a resposta não chega. Mas porque nós precisamos ir lá e lidar com coisas que não queremos lidar. Faz essa obra aqui agora. Faz essa obra agora. Faz, Senhor. Faz essa obra. Ajuda cada um. Eu sei o quanto é difícil. Talvez tem coisas que a gente não quer nem imaginar mais, que a gente não quer pensar. Mas chega aquele dia em que o Senhor fala com amor e quer nos ajudar. É o Senhor dizendo: eu te amo. Eu vou te ajudar. Supera, encara, enfrenta. Toma decisão. E viva as mudanças. Eu consagro o propósito de cada um. São 3 coisas que ela colocou. Talvez não foi isso. Ela nem queria pensar nisso. Mas para ela chegar nessas 3 definições, ela precisa lidar com coisas que ela não quer lidar. Ela precisa reparar coisas que talvez não quer reparar. Enfrentar coisas que ela já deu como definidas, já terminadas. E o Senhor diz: não terminou. Você não fez um enterro digno que deveria ter feito. Você podia ter feito um enterro digno, você não fez. Cada um talvez precise da reparação dos gibeonitas. Às vezes não é a reparação, às vezes é um enterro digno aos ossos de Saul e de Jonatas. A gente tem que saber. Talvez as 2 coisas. Em alguns casos, reparações, em outros, enterros dignos para situações que nós nunca encerramos. Seja lá o que for, Senhor. O Senhor nos chama para essa mudança, para esses enfrentamentos que vão fazer tão bem para nós. Eu consagro cada propósito para a mudança. E que cada pessoa que está aqui nessa reunião
saia daqui com a vida já com tudo tão definido, tão certo, tão claro, com decisões radicais tomadas, para então viver uma vida sobrenatural e viver já definições e milagres sobrenaturais. Eu concordo com todas as mudanças e transformações. Eu ligo essas 3 situações mudadas aqui na terra para que sejam ligadas no céu. E eu desligo tudo que estava impedindo aqui na terra para que sejam desligados no céu. Eu concordo com todas essas mudanças. Eu profetizo os milagres de cada um. Eu abençoo o teu povo com essa unção e esse poder para dar passos ousados de fé e desfrutar dos resultados dessas decisões. Em nome de Jesus, eu abençoo cada vida e tomo posse de vitórias. Obrigada, meu Deus. Amém. Amém, amém.